Oi pessoal, dando continuidade à nossa série sobre termos terapêuticos, hoje nós vamos falar sobre gatilhos. Se esse tipo de conteúdo te interessa e você ainda não está inscrito no canal aqui do Meu Equilíbrio, aproveita já para seguir, para que você não perca nada. Então vamos aos gatilhos. Gatilho é algo que pode acionar alguma coisa, certo? Um gatilho emocional é algo que pode desencadear uma reação emocional. Então, quando a gente fala de um gatilho nesse universo terapêutico, a gente está falando de um acionador de uma emoção negativa. A gente fala muito em gatilhos quando a gente está falando de experiências traumáticas. Se você ainda não viu o vídeo sobre trauma, ele tem aqui também dentro dessa série dos termos e eu vou deixar linkado aqui para você. Quando a gente tem um trauma, a gente tem uma experiência marcante, né, que gerou grande dor e sofrimento, só que essa experiência que gerou essa dor, ela vai estar correlacionada com as características do que estava formando aquela experiência naquele momento. E o nosso cérebro, ele vai gravar essas referências, tanto da dor e do sofrimento, quanto o que compôs aquela situação. Então a nossa vida segue, e cada vez que o nosso cérebro, dentro da nossa leitura do ambiente e de tudo mais, cada vez que ele perceber alguma característica de alguma coisa que possa estar correlacionada diretamente com aquela experiência, dentro daquelas referências que ele gravou, que vão gerar, teoricamente, dor e sofrimento novamente, o que ele faz? Ele gera uma emoção, né? Ele gera um estado em nós de emergência, ele vai gerar emoções relacionadas com perigo, com alerta. E as coisas que o nosso cérebro leu como sinais de dor e sofrimento novamente é o que a gente chama de gatilhos. Muitas vezes a gente não percebe esses gatilhos. Então, normalmente as pessoas, por exemplo, que têm crise de ansiedade, que têm crise de pânico, elas não sabem exatamente por que elas tiveram a crise. Muitas vezes elas estavam num lugar que não tinha nada que incomodasse, que não oferecia nenhum risco, e de repente elas acabam tendo uma crise. Então, esses gatilhos, eles são percebidos pelo nosso cérebro, por todo o nosso sistema nervoso, e ele lê as características do ambiente, ele lê as nossas reações, e ele vai identificando o tempo inteiro, né? O nosso cérebro é um grande, né, o nosso sistema de radar, ele é muito bem feito. E muitas vezes, então, é inconsciente o que exatamente dispara essas nossas emoções. Os gatilhos, eles são diversos, às vezes é o tom de voz de alguém, pode ser o tipo de ambiente, uma luminosidade, uma característica facial, uma determinada cor, enfim, é alguma característica que está relacionada com uma experiência anterior negativa que o nosso cérebro reconhece como perigo. Mas os gatilhos, eles não são exclusivos só dos traumas, né? Nós usamos e falamos de gatilhos para as diversas situações aí dentro da terapia. Por vezes a pessoa tem uma clareza de que tipo de estímulo, que tipo de gatilho dispara um determinado comportamento nela. Então ela pode relacionar, por exemplo, cada vez que eu vejo alguém discutindo, elevando o tom de voz, pode ser que nem seja comigo, eu posso estar num restaurante, eu tenho uma determinada reação, eu começo a ter uma crise de ansiedade, ou eu não me sinto bem, ou vem determinados pensamentos, né? Então, às vezes o cliente, ele correlaciona o gatilho com a reação. E muitas vezes, e normalmente na maioria das vezes, ele não correlaciona esse gatilho com os desconfortos emocionais que ele tem. E aí, claro, dentro do nosso processo de investigação, a gente vai conseguindo correlacionar algumas coisas para ajudar nesse processo terapêutico. Um outro exemplo para facilitar, muitas vezes nas relações de trabalho, nas relações interpessoais, nós temos esses conflitos onde as pessoas às vezes explodem, né? Ela não quer explodir, ela quer tratar o assunto de uma maneira, né, natural, mas ela acaba elevando o tom de voz ou acaba sendo muito reativa. Então, um exemplo de gatilho, por exemplo, poderia ser ela perceber que ela está sendo ameaçada ou ela lê a situação percebendo que ela está sendo pressionada, e quando ela percebe que ela está sendo pressionada, quase que instintivamente, enfim, a reação automática dela é ela explodir, é elevar o tom de voz. Os gatilhos, então, eles fazem parte do nosso universo de reações emocionais. E dentro do processo de análise do cliente, a gente vai observando
dentro de uma recorrência, uma frequência das situações problema, e muitas vezes o que aciona, né, a gente consegue entender o que desperta determinadas reações, e isso ajuda a guiar o processo terapêutico. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, clique em curtir. E se você ainda não está seguindo o canal do Meu Equilíbrio, faça isso agora para você não perder nenhum conteúdo dessa série de vídeos sobre os termos terapêuticos e muita coisa que ainda vem pela frente. E não esqueça, a sua vida pode ser mais leve.